partir de agora, você vai conferir tudo sobre os trabalhos de conclusão de curso dos alunos da Universidade Santa Cecília. Eu sou Andressa Lara e o trabalho de hoje é o Papo Tabu. Hã? Tudo por uma imagem. Elaborado em 2019 pelas alunas de jornalismo Jaqueline Garcia e Juliana Correia, o trabalho fala sobre a prostituição com o recorte na era digital. Mulheres que antes eram encontradas nas esquinas e portas de hotéis, hoje são vistas na internet, em um dos sites mais buscados pelos clientes que procuram esse tipo de serviço. Só na cidade de Santos existem aproximadamente 500 garotas. Quando a gente fez o Papo Tabu, a todo momento, durante o processo, durante a pesquisa e até mesmo na finalização, a gente queria deixar bem claro que um dos motivos, talvez um dos principais, inclusive, e a gente está criando esse projeto, de ter feito da forma como a gente fez, foi por conta das mulheres, né? Trazer essas mulheres para esse espaço, principalmente acadêmico, que a gente não encontra. E a gente fala acadêmico porque a gente realmente levou essas mulheres à faculdade e deu esse espaço para elas de fala, né? Eu acho que é muito fácil a gente, como jornalista, pegar as informações, assim, entrevistar 2, 4, 5, 10 vezes, fazer um texto e falar: a prostituição é isso, é isso, é isso, a prostituição é ruim por isso ou é bom por conta disso. E eu acho que não é o nosso papel, eu acho que o nosso papel é informar e principalmente trazer essas pessoas para contar as histórias delas, né? Então esse foi o nosso objetivo. Inclusive, a gente levou 2 prostitutas para a Unisanta, a gente fez um podcast, né? A gente chegou a fazer um podcast com 2 mulheres, uma que não é mais prostituta e outra que ainda exerce o trabalho, para justamente deixar essas mulheres falarem e explicar melhor sobre a vida delas, né? Porque a gente não tem muito o que falar, a gente pega a informação, escreve o texto, faz o vídeo e passa, né? Passa a informação para a sociedade. Mas não cabe a nós falar se é certo ou errado, se é um trabalho, se não é. Eu acho que isso tem que vir da mulher. O trabalho é uma grande reportagem multimídia, ou seja, precisa de muita apuração, vídeo, texto e áudio. A integrante Juliana Correia explica um pouco mais. O trabalho foi elaborado pensando nos pontos fortes de cada integrante. Então a Jaqueline ela é muito boa em vídeo, em foto, em edição, em localizar referências, buscar tipografias que combinem com a personalidade do trabalho, em cores também. Então ela ficou com essa parte. Eu já fiquei com a parte mais do texto, das entrevistas, da produção e também do relatório, que é algo muito importante para o desenvolvimento do trabalho e também muito importante na entrega. A gente teve que fazer um jornalismo de verdade, então às vezes sai só com bloquinho, às vezes sai com o equipamento todo, 2 mulheres andando nas ruas sozinhas lá do centro, mas foi muito importante fazer tudo isso, durou mais ou menos 8 meses, toda essa parte de pesquisa de campo, às vezes a gente se sentia fazendo um jornalismo investigativo, foi muito divertido, foi muito interessante, a gente descobriu muitas fontes, muitas histórias, e foi essencial ter todo esse conteúdo para a gente montar o nosso trabalho. Quanto mais elas mergulhavam no tema, mais descobriam que não sabiam nada. A prostituição pode não ser a profissão mais antiga do mundo, mas com certeza é uma das primeiras. Isso porque lá na antiguidade a mulher era vista como uma deusa, a única capaz de gerar a vida. Mas com o conhecimento do homem, tudo mudou.
Não há registros que comprovem que a prostituição foi ou não foi a primeira profissão do mundo, mas o que se sabe é que desde que o mundo foi civilizado, existem prostitutas. Não da forma que a gente conhece e vê hoje, mas existem. Também se existiu a prostituição sagrada no período primitivo é uma discussão em aberto, e o que se sabe mesmo é que os gregos, eles foram responsáveis por desenvolver leis, e tem várias histórias relacionadas à prostituição, porque para eles o amor e o sexo eram algo natural, né? E já para os cristãos isso não funcionava dessa forma. O corpo era visto como algo pecaminoso, uma fonte de tentação. Então havia essa divergência, né, de entendimento. Na pré-história, o sexo também era visto como algo sagrado e as mulheres eram vistas como deusas, porque só elas podiam gerar a vida. Mas depois o homem passou a entender, né, o seu papel nesse processo e houve o controle da prole. Para quem ficariam aquelas terras, né, que foram conquistadas durante toda a vida? Quem seriam os herdeiros? E houve também, junto com isso, a submissão da mulher. Muitas e muitas outras histórias e entendimentos sobre prostituição vieram depois. Mas até que em Santos houve uma grande mudança com a prostituição. Em 1892 teve a inauguração do Porto de Santos. Não foi ele quem deu início à prostituição na cidade, mas foi a partir desta data que tudo teve uma proporção ainda maior, né? Mudanças também aconteceram nas ruas, né? Porque com a demanda de navios atracando, imigrantes chegando, pessoas visitando Santos e tudo mais, fizeram com que as pessoas que pertenciam à elite, que moravam ali no centro, precisassem sair dali para outro canto da cidade porque o saneamento básico não estava mais dando conta. Com isso tudo, a noite de Santos foi mudando. Então foi onde começaram os restaurantes, as boates, os cabarés e também a história das polacas, né? A vinda das polacas para cá, que eram mulheres do leste europeu, muito humildes e vinham com propostas de bons trabalhos, bons casamentos e na verdade eram usadas como prostitutas aqui. Porém, na década de 80, a AIDS e a tecnologia colocaram um fim nessa noite que era tão badalada assim, né? A tecnologia, porque antes os marinheiros precisavam ficar vários dias na cidade para conseguir fazer o trabalho, né? E com a tecnologia esse tempo foi encurtando. E também a AIDS, que deixou muitas pessoas doentes e levou muitos a óbito pela falta de conhecimento ainda da doença. No século XXI, o sexo passou a receber uma atenção pública, porque as mulheres não tinham o costume de usar os preservativos e tudo mais. Então, o conhecimento da AIDS, que forma a prevenir e tudo mais, e a boa disciplina das mulheres com o passar do tempo, vem trazendo bons resultados até hoje. Após esse triste episódio, a gente pode analisar também que houve uma mudança nos nomes dessas mulheres, né? Antes eram chamadas de prostitutas, agora trabalhadoras do sexo, garotas de programa, tudo por causa do estigma da doença, de algo ruim que antes tinham lá na década de 80. Hoje já usam mais esses termos para dar um novo ar à profissão. Toda essa mudança fez com que chegássemos aos dias de hoje. Mulheres que encontraram na internet uma forma de vender serviços. A prostituição é reconhecida pelo Ministério do Trabalho desde 2002, mas até hoje não é regulamentada. Mesmo o foco do nosso projeto sendo aqui na Baixada Santista, principalmente no digital, a gente achou muito importante a gente trazer algumas informações de legislação, né? Em como a prostituição é vista e tratada em outros países. Então a gente viu algumas diferenças e algumas coisas parecidas também. Por exemplo, na Espanha e na Itália, assim como no Brasil, é legalizado, só não é regulamentado. A diferença é que na Itália e na Espanha tem a lei Mordaça, que proíbe os atos, né, em locais públicos e pode trazer até multa não só para os compradores, né, ou seja, as pessoas que vão comprar o serviço sexual, como também pode acarretar multas às prostitutas. Já lugares como a Holanda, a Alemanha e Dinamarca, por exemplo, a gente sabe que é legalizado e é regulamentado também. Ou seja, essas mulheres são vistas realmente como trabalhadoras sexuais, né, e têm direitos,
né, benefícios que outras mulheres aqui no Brasil, Espanha, Itália não têm, que é como aí um exemplo, o seguro-desemprego. Antes de fazer esse trabalho, eu jamais parei para pensar se prostituição realmente é ou não é uma profissão, se é regulamentada, se existem vários tipos de regulamentação. Só que conforme eu fui trabalhando mesmo, pesquisando, entendendo, conversando, entrevistando essas mulheres, eu comecei a entender mais sobre esse mundo e falei, eu não posso defender isso entendendo apenas... estudando um pouquinho, 6 meses disso, eu não sinto na pele o que elas sentem, né? Eu não sei o que elas realmente querem, o que elas não querem. Então, eu conversei com a Jaque, minha dupla, para poder a gente tornar isso o mais confiável, com informações de qualidade possível. Então, a gente chamou 2 mulheres incríveis que sabem bem o que é viver da prostituição, que têm pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, para poder fazer esse debate, essa conversa, na verdade, sobre qual seria o melhor jeito, né? E aí elas falaram também um pouquinho das propostas anteriores, como vem caminhando isso, qual seria o ideal. Então, é bem interessante conferir. Tem lá no nosso site e também está disponível no SoundCloud. Quer saber mais? Então aguarde, porque vamos para um rápido intervalo. Com tudo isso, o trabalho estava quase concluído. Enquanto Jaqueline cuidou da parte visual, Juliana focou em traduzir todos os 9 meses de trabalho em campo em palavras. A elaboração do projeto, acho que assim como todo o TCC, foi a parte mais difícil, mais tensa de todo o trabalho. Principalmente que a gente começou com a ideia de que iríamos fazer um fotojornalismo, né, um livro com fotos sobre prostituição. Mas assim que a gente iniciou as pesquisas de campo, ou seja, de ir até o centro histórico da cidade, buscar essas mulheres e conversar com essas mulheres, a gente teve muita dificuldade de ter acesso até mesmo para conseguir falar. Então a gente viu que seria inviável fazer um fotojornalismo, então a gente optou até por uma grande reportagem multimídia, que era uma coisa que eu queria muito também, e acabava que uni os 2 melhores pontos meus e da Ju, né? Eu gosto muito de fotografia, de vídeo, e a Ju gosta muito da parte da redação. Então a gente juntou o útil ao agradável e fez. Principalmente também porque a gente pensou que é algo que é muito mais utilizado hoje em dia, cada vez mais a gente vê grandes reportagens, e aproveitar também a era da tecnologia, de ter tantas ferramentas aí pra gente, né, pra poder usar podcast, pra poder usar artes visuais. Então a gente quis usar tudo que a gente trabalhou e aprendeu durante esses 4 anos do curso, a gente quis usar cada ferramenta um pouquinho no nosso TCC. Então quando a gente decidiu que seria uma grande reportagem multimídia, eu comecei com um conceito, né, de identidade visual. Fui pensando com a Ju as cores, como a gente gostaria que entrassem as imagens, como seria o texto, tamanho do texto, fonte, enfim, desde o básico mesmo, o esqueleto do site a gente foi montando passo a passo, mas a gente viu que precisaria terceirizar, até mais por questões assim que a gente não tem técnicas, né, para poder fazer do jeito que a gente queria algo mais profissional mesmo. E também por questões de tempo, a gente tinha um curto período ali para fazer tudo, desde reportagem, foto, vídeo, edição de texto, relatório. Então a gente precisou mesmo terceirizar e a gente contou com a ajuda de 3 grandes pessoas aí que são nossos amigos, que foi o Fernando, o Gustavo, que ficaram na parte de programar, né, a programação do site, de dar vida ao site, e a Laura também, que ajudou muito a gente, que pegou todos os nossos rascunhos, as ideias de como a gente queria o site montado e fez a parte gráfica, né, todo o design do site. Na introdução eu usei uma linguagem bem literária para fazer com que o leitor ou ouvinte conseguisse imaginar exatamente aquela cena. Então com bastante descrição, porque eu pensei, se o leitor ou ouvinte conseguir ser fisgado nessa parte, ele vai ler todo o trabalho. Então foi um processo de criação bem intenso e com muito cuidado para transportar o leitor para aquela cena que a garota de programa vive todos os dias. No primeiro capítulo eu já uso uma linguagem mais jornalística para poder reportar bem essa diferença, essa mudança, na verdade, da rua para o digital. Falo um pouco sobre as polacas, quem foi a pioneira, né, dessa era digital, que foi a Bruna Surfistinha, a
Raquel Pacheco. Então você pode acompanhar toda essa mudança e compreender como ela aconteceu. Na segunda parte eu já falo mais do dia a dia da garota de programa, da mulher que trabalha nas ruas, né, nos hotéis de alta rotatividade daqui do centro, e das mulheres que trabalham dentro de suas casas também com a prostituição. Mas aí você vai ver que por mais que a rotina delas sejam diferentes, elas passam pelas mesmas dificuldades, enfrentam os mesmos problemas, e é bem interessante analisar algumas questões que a gente percebeu só fazendo muita pesquisa de campo mesmo. No terceiro capítulo, a gente deixou o podcast sobre a regulamentação da prostituição com duas mulheres que sabem bem o que é viver da prostituição, tem local de fala e pôde definir tudo muito bem, com muita informação. E o interessante desse trabalho, né, que a gente fez, o podcast, foi que por mais que as duas tivessem opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, uma única coisa importava, que era o bem-estar da mulher. Para finalizar, eu falei sobre o futuro. Por mais que o futuro seja algo incerto, alguns eu pude acompanhar, outros eu fiquei sabendo e alguns ficaram com um ponto de interrogação. Mas serve bastante para a gente refletir sobre o tema, sobre os termos e sobre a vida dessas mulheres, né? O que elas enfrentam, sobre os julgamentos e tudo sem querer vitimizá-las. A gente quis passar tudo bem da forma que elas enxergam a vida delas, o que elas fazem, sem querer torná-las coitadinhas ou torná-las algo empoderado sem que elas não sintam isso. Então a gente respeitou o sentimento de cada uma e tentou traduzir da melhor forma possível. Espero que vocês gostem. Agora você confere os vídeos que compõem o trabalho. Sofro preconceito por ser sofro. Mas, nossa, me livra de tanta gente zoada. Hoje em dia eu sou casada. Poxa, mó legal, meu marido aceita, a família dele inteira sabe, minha família sabe, todo mundo sabe. Só que hoje em dia eu tenho a oportunidade de estar com alguém que realmente aceita, sabe? Que não vai me julgar, que não vai chegar e falar assim, mas você é p***. A gente apanha de todos os lados. Nós somos a raspa do tacho, da merda, do cocô da sociedade, né? E não dá pra você julgar qualquer outra pessoa. Se eu não quero que as pessoas me julguem, eu também não vou julgar outra pessoa, sabe? Deixando um pouquinho o sentimento de lado, é verdade, porque eu comecei a ver a prostituição como trabalho, né? Não tem aquela coisa, mas sexo é troca de energia, sentimento, esse c***, isso é só balela, isso é só causinho pra querer comer de graça. Não rola, porque as contas estão aí e amor não paga conta. Agora vamos falar um pouquinho do digital. Aí como você parou de fazer os programas da boate e começou a aderir aos sites, anúncios e tudo mais? Então, eu tava ainda trabalhando numa boate, e aí eu ficava na minha casa durante o dia e à noite eu ia pra boate que tem lá perto. E entrando na internet, eu fui pesquisar. Garota de programa, então sites de prostituição e tal, pra poder achar outra boate pra trabalhar. E aí eu vi um site que tinha meninas, tinha garota de programa. E eu, como assim? Tem site agora? Na época era o Viva Local, que ele tinha acabado de ser lançado. E aí tinha algumas meninas que colocavam anúncio. Aí eu fui e coloquei o anúncio. Daí eu comecei a atender um cliente, 2, aí o movimento começou a melhorar e depois eu descobri outro site. Aí eu tava passando... eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas lá a gente chama de BR. Letreiro. Isso, letreiro com um anúncio de um site que eles tinham acabado de lançar, que é o Capital Sexy. E aí eu fui e coloquei anúncio no Capital Sexy também, e aí comecei a trabalhar pro site.
Daí eu vi que era completamente diferente, eu podia fazer o meu valor, eu podia fazer o meu horário, eu podia atender em motel, eu podia atender na minha casa, e aí eu mudei. A mulher dentro da prostituição, que ela luta pelos nossos direitos, tipo, a gente que tá nesse meio, o que acontece? A gente não quer saber só da gente. O que a gente quer pra gente não serve só pra gente. Serve pra outras, muitas outras mulheres. Então, tipo, o feminismo da gente abrange tantas outras mulheres. Prostituição para mim é qualquer coisa que você faça, que você cobre, que você venda seu corpo. A prostituição de hoje é um modo de vida, não é errado. É um modo para sobreviver. Então, eu acho que prostituição não é só o que a gente é taxativo das pessoas que a gente vê que faz profissionalmente. Eu acho que qualquer pessoa que faça isso em troca de algo material, para mim já é prostituição. As pessoas não devem falar mal das mulheres, está fazendo um trabalho. Hoje é um trabalho legalizado. A sociedade também aceitar, né? Que a sociedade hoje em dia, ela discrimina muito. E você acha que ela deve ser regulamentada, ou seja, ter direitos e deveres dessas mulheres? Não, eu não sou a favor de ser regulamentado. Acho que não é uma profissão isso. Acho que a prostituição perto de outros pontos assim que existe de criminalidade não é uma questão a ser julgada. Acho que cada um tem que trabalhar da forma que quiser. Tem sim que ser regulamentado, sim. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Entendeu? Eu acho o seguinte, as mulheres estão livres para fazer o que quer da vida dela. Ninguém tem o direito de falar mal delas, entendeu? Tem que ajudar. Gostou do assunto? Então entre no site papotabu.com.br e veja o trabalho completo com todos os vídeos, fotos e áudios. Ou se você estiver sem tempo, entre no SoundCloud e veja o trabalho narrado pelas jornalistas. Beijos e até mais!